Gostaria de convidar a igreja para a leitura do texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, lendo os versos de 14 a 21. Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Compartilhe sua Bíblia com quem está ao seu lado, se necessário, no acompanhamento desse texto. Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra e aquilo que ela traz como ensinamento para nós. Louvamos o Teu nome pelo Teu Espírito que habita em nós. Suplicamos, Pai, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito, prontos para aquilo que Tu tens reservado para cada um de nós nesta hora. E que possamos estar prontos a aplicar no nosso viver o recado que Tu transmites a nós a cada dia. É a oração que fazemos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste texto, o apóstolo Paulo está chegando à metade, ao final da primeira parte desta carta. Esta carta aos Efésios é caracterizada por esta divisão em duas partes, onde na primeira o apóstolo Paulo apresenta as verdades a respeito do Evangelho. Ele traz então o que é a realidade da vida cristã, naquilo que foi o que Cristo promoveu em nosso favor. E na segunda parte ele vai tratar então de uma aplicação bastante prática, de que maneira é que essas verdades são aplicadas no nosso viver cotidiano. Nesta parte final, nesse trecho final da sua primeira parte, ele então nos traz algumas lições que gostaria de meditar, mas gostaria de fazer alusão a toda esta primeira parte. No capítulo 1, ele vai afirmar que Deus já nos tem dado toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes por meio de Jesus Cristo. Ele diz que nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus que vem para estar ao nosso lado, para viver em nós, para que não estejamos sós em momento algum. Ele diz também no capítulo 2 que Deus nos deu uma nova vida em Cristo por meio da fé. Ele vai dizer que nós que estávamos mortos nos nossos pecados, delitos, erros cometidos ao longo da vida, mas que recebemos vivificação,
fomos vivificados, ganhamos uma nova vida. Aquele testemunho que foi dado aqui através do batismo, de vidas que então encontraram uma nova razão de viver, aquela parte antiga da vida agora ficou para trás, está sepultada, agora renasce para uma nova vida, onde Jesus é Senhor. Ele vai continuar dizendo que Deus então fez de todos os povos um só. Jesus nasceu no meio do povo de Israel, e o povo de Israel achava que Deus era o Deus de Israel, de que os que não fossem de Israel estariam fora de qualquer aliança com o Deus Criador dos céus e da terra. Mas agora, por meio de Cristo, o apóstolo Paulo diz que de todos os povos foi feito um povo caracterizado pela fé em Jesus Cristo, em qualquer lugar, e graças a Deus por isso. Isso já antecipa algo de que vamos falar um pouco mais adiante, porque nós formamos uma família. E a gente pode chegar em qualquer lugar, e ao nos dirigirmos a uma igreja, nós encontramos ali família, nós encontramos ali irmãos. E aí no início do capítulo 3, o apóstolo Paulo mesmo apresenta a si como um ministro da propagação desta verdade. E aí nós chegamos no texto que acabamos de ler. Eu gostaria de destacar 4 coisas nesse texto, 4 afirmações que ele faz, ou algo que ele suplica a Deus em oração. Esse trecho é a declaração do sentido porque ele ora a favor dos Efésios. E vamos destacar então que ele vai dizer que nós somos essa família de Deus, que nós podemos ser fortalecidos com poder por meio do seu Espírito, que nós conhecemos o amor de Cristo, e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Agora, de que forma é que ele então faz essas afirmações, ou apresenta diante de Deus esses motivos de oração? Em primeiro lugar, citamos que nós somos família de Deus. De fato, no capítulo 2, verso 19, o apóstolo já havia dito: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E nesse texto ele vai dizer que ora ao Pai, de quem toma o nome então toda a família nos céus e na terra. Ele afirma então que nós somos filhos de Deus. E de fato, o apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 1, ao tecer um hino de apresentação do Senhor Jesus, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo como sendo Jesus Cristo, a palavra de Deus, a expressão de Deus para conosco. Ele um pouco mais adiante vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vale destacar então que Deus é quem nos faz seus filhos quando cremos em Jesus. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, o texto bíblico diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que bênção podermos ser chamados de filhos de Deus. Mas essa bênção traz também uma responsabilidade, porque a vontade de Deus é que todos possam ser alcançados por essa mesma bênção.
A vontade de Deus é que nós não sejamos filhos exclusivos, mas que possamos colocar ao alcance de todas as pessoas a possibilidade de também poderem ser chamados filhos de Deus, à luz do que a palavra de Deus nos orienta. Deus deseja que todos tenham a oportunidade de serem também seus filhos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é de ajuntar para si, trazer para junto de si a todas as pessoas. Temos o texto lá de 1 João, capítulo 2, que afirma que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para todas as pessoas do mundo. O texto diz que Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, é o sacrifício pelos nossos pecados, é a entrega para pagar pelos pecados, e o texto diz não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Deus deseja que todas as pessoas na face da terra possam ter o conhecimento dessa possibilidade de serem chamados filhos de Deus. E alguém pode dizer, pastor, mas a gente costuma dizer, eu também sou filho de Deus. Nós somos todos criados por Deus, nós somos todos criaturas de Deus, mas o que a palavra de Deus nos apresenta é que Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus a todo aquele que crê que Jesus já pagou pelo preço dos nossos pecados, todo aquele que já recebeu a Jesus como seu Salvador. Ele é o Salvador, Ele é aquele de quem a palavra de Deus diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, se Deus deseja que isto esteja ao alcance de todas as pessoas, Ele deseja que aqueles que são seus filhos possam estar também fazendo o bem a todas as pessoas, fazendo o bem em todos os sentidos, fazendo o bem apresentando a mensagem do Evangelho, fazendo o bem realizando aquilo que está ao alcance, e neste dia em que celebramos o Dia Batista de Ação Social, quando tivemos aqui apresentado um pouco daquilo que como igreja conseguimos realizar, e o NASCE é a igreja na atuação social. O NASCE não são algumas pessoas da igreja, o NASCE é a igreja. É a oportunidade de nos envolvermos também em fazer o bem. Tivemos aqui apresentado um pouco daquilo que é o reforço escolar, que é oferecido para crianças, 60 crianças aproximadamente a cada semestre. Tivemos aqui ensino de corte e costura, tivemos aqui palestras para mães, para gestantes, temos tido parcerias na formação profissional de jovens e adultos, e tudo isso é algo que está ao nosso alcance de fazer, e esta é a vontade de Deus para nós também. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo também trata desse assunto. Quando ele diz que nós somos salvos por meio da fé, ele acrescenta, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E completa, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele diz que quando nós
realizamos boas obras, nós estamos cumprindo o papel para que fomos formados. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras, e as boas obras foram criadas por Deus para que andemos nelas. Por isso não há mérito nas boas obras, porque nós fomos criados para isso. Apenas estamos realizando o que é o natural em nós, realizar boas obras. Quando não as realizamos, aí é que pecamos, aí é que ficamos em dívida diante de Deus e diante do nosso próximo. Por isso, ele diz: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mas ele, na continuidade, vai acrescentar alguma coisa que vai nos ajudar neste sentido, para que alcancemos ambos os propósitos de atender ao que é a necessidade espiritual e atender ao que é a necessidade material. Ele vai dizer que nós não estamos sós. Nesse texto ele vai dizer que nós somos fortalecidos com poder por meio do seu Espírito. Aquilo que nós temos para realizar para Deus, não realizamos sozinhos. Não podemos realizar sozinhos. Nós podemos fazer muita coisa por nós mesmos, mas ficaremos muito aquém do alcance que está à nossa disposição quando nos colocamos nas mãos de Deus para a realização da sua obra. Ele deseja realizar esta obra através de nós. Ele tem dado a capacitação a cada um de nós para a realização de alguma coisa no seu reino. Ele tem nos capacitado para que possamos fazer algo. Nós vimos ali pessoas voluntárias naquele vídeo. E Deus tem dado capacitação para pessoas agirem naquilo em que estão atuando. Mas Ele tem dado a cada um de nós capacitação para realizar algo que é a sua vontade para nós. A sua vontade através de nós para outras pessoas. Ele tem nos dado dons, talentos, e Ele tem nos colocado o Espírito Santo, para fazer com que aquilo que poderíamos ter naturalmente pelos nossos talentos, isso possa ser multiplicado, potencializado. E então ele diz que nós somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, capacitação para o serviço, mas também a força para tomarmos uma iniciativa, para sairmos da inércia, para vencermos aquilo que pode estar nos dificultando em realizar algo para Ele, e força para darmos continuidade, força para seguirmos adiante. Dentre aqueles voluntários que apareceram aqui no vídeo, falando a respeito da nossa atuação social, tem gente que está nesse mesmo serviço há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, com uma dedicação semanal aqui, 1, 2, 3 vezes na semana, podendo estar aqui e podendo estar prestando um serviço para outros. Mas isso vai além de apenas a atuação social da igreja, todas as áreas da igreja. A igreja tem 9 áreas ministeriais, a atuação social é uma delas. E então temos podido contar com pessoas que voluntariamente se envolvem na realização de algo para o crescimento do reino de Deus, para cumprirmos aquilo que Deus espera que como igreja estejamos realizando. E há pessoas que estão assumindo funções assim há bastante tempo. Foi necessário um ponto de partida, foi necessário dar um passo, foi necessário iniciar o movimento. E aí, Deus dá a força para que esse movimento possa ter continuidade, para que o trabalho possa prosseguir, não apenas prosseguir, mas se expandir, buscando nós fazer para Deus o melhor de nós mesmos, e podermos fazer sempre melhor do que já fizemos,
se já alcançamos um patamar, de repente conseguirmos elevar esse patamar em fazer melhor aquilo que realizamos para Deus. E não fazemos sós, porque o seu Espírito que habita em nós é que nos fortalece com poder para a realização da sua obra. E o texto afirma que isso acontece tendo nós o conhecimento de Jesus Cristo. E ele diz então, o apóstolo Paulo diz que ora pelos Efésios para que esse conhecimento possa prosseguir. Ele ora para que esse conhecimento aumente. Ele diz que vocês possam conhecer a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Pastor Russell Shedd faz a aplicação desse texto, detalhando o que significa cada uma dessas dimensões, as dimensões do amor de Deus por nós. Qual é o tamanho do amor de Deus? Esse texto dá-nos uma ideia de qual seja esse tamanho, e ele menciona nessas 4 dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade, de que na largura, o amor de Deus é capaz de receber a todas as pessoas do mundo. Deus ama a todos nós. E alguém poderia talvez dizer, pastor, mas alguém que é um malfeitor, alguém que fez algo de muito errado contra ou uma pessoa ou muitas pessoas, essa pessoa pode ainda receber o amor de Deus? E esse texto diz que a largura do amor de Deus é para receber a todos. Essa pessoa agiu como agiu, exatamente por não conhecer o amor de Deus. Quando conhecemos o amor de Deus, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos motiva, o amor de Cristo nos impulsiona. Nós somos tão amados que precisamos responder em amor. E então, se alguém cometeu algo de muito sério contra outra pessoa, e o fez de propósito, pelo prazer de ser mal, foi porque não conhecia ainda a grandeza do amor de Deus por nós. Talvez nesta vida não teve quem o amasse em verdade. Talvez nesta vida não teve provas de amor como aquela que nós temos do sacrifício de Cristo em nosso lugar. A largura desse amor é para receber a todas as pessoas do mundo. O comprimento desse amor é para alcançar a todas as gerações e por toda a eternidade. A duração do amor de Deus se prolonga, tem se prolongado nas gerações que nos precederam, nos alcançarão as gerações vindouras, alcançará as gerações vindouras e se estenderá por toda a eternidade. O comprimento do amor de Deus é desta forma. E aí ele fala da altura do amor de Deus. E a altura desse amor é suficiente para trazer a Jesus Cristo do céu à terra, para que Ele venha e se faça igual a nós, e assuma na cruz a condenação do nosso pecado. E então essa mesma altura é que nos fará, pelo sacrifício de Cristo, podermos chegar até a eternidade, chegar a Deus. A palavra de Deus diz assim: como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. E em toda essa extensão dos céus à terra, os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus fizeram com que Jesus Cristo descesse do céu à terra, para que nós pudéssemos estar na sua presença por toda a eternidade.
E a profundidade do amor de Cristo. Foi a profundidade suficiente para que Cristo se entregasse em nosso lugar e sofresse na cruz tudo aquilo que ele sofreu. A profundidade do amor de Cristo é que fez com que ele estivesse pronto a pagar o preço, pagar este preço da nossa salvação. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. E conhecendo esse amor de Cristo, agora a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa de compartilhar esse amor. A responsabilidade é nossa de fazer com que outras pessoas possam conhecer esse amor. Conhecer esse amor através do bem que pudermos fazer uns aos outros, através da proclamação desta verdade, do ensino de que Cristo salva de graça por meio da fé, de podermos agir em favor dos outros e proclamar-lhes que Jesus Cristo é Salvador, que Deus nos ama ao ponto de ter enviado Jesus para fazer tudo o que era necessário para a nossa salvação, para que nós pudéssemos servi-lo com sinceridade, servi-lo com devoção, servi-lo com dedicação. E digo isto porque, se pensarmos que servindo a Jesus, poderemos ter dele alguma coisa, algum merecimento, termos a sua atenção e termos talvez a oportunidade, a possibilidade de chegar ao céu, não estaremos servindo a Jesus, não estaremos servindo ao próximo, estaremos servindo a nós mesmos. Mas Cristo veio e fez tudo o que era necessário, para que nós agora, recebendo de graça, salvação, perdão, vida eterna, pudéssemos nos dedicar a Ele de coração, colocar a nossa vida ao seu serviço em adoração a Ele, não para receber nada, mas porque nós já recebemos tanto. Esse amor nos motiva, nos impulsiona, nos constrange a responder em amor. Cabe a nós, então, o que é que haveremos de fazer? Mas aí o apóstolo volta para encerrar esse texto. Ele volta a algo que ele já tinha dito, mas que agora ele coloca numa condição ainda superior. Porque ele diz que toda glória deve ser dada a Deus. E agora ele se refere a Deus como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todo sempre, por todas as gerações. Amém. Ele diz então que aquilo que nós venhamos a nos dispor a fazer para Deus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Eu acho interessante a construção desse texto. Há uma tradução que, ao invés de traduzir dizendo infinitamente mais, esse infinitamente é um resumo. O texto no original usa palavras em sequência, que outra tradução apresenta como sendo aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E eu costumo dizer que esse texto apresenta o superlativo do superlativo do superlativo do superlativo, muito mais abundantemente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Aquilo que viermos a fazer para Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que possamos pedir ou mesmo pensar.
Se nós já dedicamos a nossa vida de alguma forma ao Senhor, saiba que daqui para frente, aquilo que você pode fazer para Ele é ainda maior do que o que você já tem feito. Porque o que você já tem feito, você pode pensar, você pode pedir, mas Ele é poderoso para fazer muito acima do que cada um de nós pode pensar. E se talvez você olhe para si mesmo e diga: eu não tenho feito muito para Deus. E talvez você pense assim: eu não tenho feito muito porque eu não posso fazer muito para Deus. Eu talvez não sei cantar como os integrantes do coro ou como a banda, ou eu não sei pregar, ou eu não sei fazer alguma coisa que alguém está fazendo lá na frente. Mas no reino de Deus há lugar para todas as pessoas. E Deus tem então algo que você, do jeito que Deus lhe fez, você tem condição de fazer. E vai fazer melhor do que talvez quem está fazendo. Se é algo que alguém já está fazendo na igreja, mas talvez esse alguém está fazendo porque não tem ninguém fazendo, e essa pessoa então assume aquela função. Mas quando alguém entende que Deus está chamando para um trabalho específico e coloca à disposição dele a capacidade que ele tem dado, essa pessoa vai fazer muito melhor. Mencionei recentemente 3 jovens que se dispuseram a auxiliar as professoras do departamento infantil na preparação do material. Elas não aparecem lá, as professoras é que estão lá dando a aula para as crianças. Mas essas 3 jovens vêm aqui durante a semana, ou às vezes se reúnem nas suas próprias casas, e preparam o material que estará à disposição das professoras para o ensino. E a irmã Vânia, que lidera a área de educação cristã, tem testemunhado a riqueza que tem sido esse trabalho, como tem abençoado. E alguém pode dizer: mas eu não sei ensinar crianças. Mas Deus tem algum trabalho que você pode fazer para o seu reino. Tivemos aqui 7 vidas que deram o testemunho de que deram o passo do início de uma nova vida com Cristo. Quais as oportunidades que se vislumbram adiante? Nas crianças, a gente sabe que há uma longa jornada pela frente. Os jovens, alguns já estão envolvidos diretamente no trabalho, desde que começaram na vida cristã, recebendo a Jesus como Salvador, mesmo antes do batismo, já têm assumido responsabilidades. E que alegria é ver o envolvimento de pessoas naquilo que Deus tem para cada um de nós. O que é que nós temos para apresentar diante de Deus? O que Deus espera de nós, em primeiro lugar, é a nossa vida colocada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa é podermos dizer: sim, eu creio que Jesus pagou na cruz o preço dos meus pecados. Eu recebo dele perdão, salvação, senhorio. Eu recebo o senhorio de Jesus para a minha vida. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. E depois disso, colocarmos-nos também nas suas mãos para a realização da sua vontade. Estando já nas mãos de Jesus, recebendo a salvação, poder fazer com que esse senhorio dele na nossa vida nos faça realizar o que Ele tem para nós, ao longo da jornada da vida cristã. Nós estamos no Dia Batista de Ação Social, e nós estamos no mês da família.
Aquilo que nós fazemos em ação social abençoa também famílias, e aquilo que nós fazemos em prol da nossa própria família abençoa também outras pessoas. Aquilo que nós fazemos para fazer com que este evangelho chegue a alguém que ainda não conhece essa verdade, traz também bênção, e uma bênção que é eterna, uma bênção que é para todos sempre, que é para toda a eternidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de que aquilo que Ele já fez, morrendo Jesus na cruz em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, isso já é infinitamente mais do que podíamos esperar do amor de Deus. Mas o amor de Deus é desta forma infinito, e tem a largura para receber a todas as pessoas do mundo, tem o comprimento que dura para toda a eternidade, tem a altura que foi possível trazer Jesus dos céus à terra, e há de nos levar para estar diante de Deus para sempre. E tem a profundidade do sacrifício de Jesus na cruz, no nosso lugar, assumindo uma morte que era merecida por todos nós, por causa dos nossos pecados, mas Ele levou a nossa condenação para nos oferecer em troca perdão e vida eterna. Você tem a oportunidade de, nesta hora, entregar sua vida nas mãos de Jesus, de poder dizer: sim, Jesus, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Você pode fazer isso aí no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, quero viver para ti, quero que tu sejas o Senhor da minha vida. E quanto mais cedo você fizer esta decisão, der este passo, maior vai ser a sua alegria, maior vai ser você saber que tomou esse passo cedo na vida, não deixando para mais tarde, mas tendo o senhorio de Cristo hoje. A palavra de Deus diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por Jesus Cristo, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina os Teus propósitos para nós, o Teu agir em nós, o Teu Espírito em nós, capacitando, dando força, sabedoria, coragem, para realizar tudo aquilo que é a Tua vontade, em nós e através de nós. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Teu Espírito fala ao nosso coração, e nesta hora, que o Teu Espírito esteja confirmando nos corações a necessidade de fazer esta entrega, de poder colocar a vida nas mãos do Teu Filho Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Fala a cada coração conforme a Tua vontade. E Pai, a cada um de nós que já recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, temos recebido perdão, a presença do Teu Espírito em nós, segurança de vida eterna, que possamos colocar as nossas vidas também à Tua disposição,
que naquilo que é o nosso exercício profissional, possamos estar buscando também realizar a Tua vontade, que possamos colocar as nossas mãos a Teu serviço para realizar algo específico dentro do crescimento do Teu reino, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Assim, Pai, continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, estejamos sensíveis à Tua voz e prontos a fazer a Tua vontade. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.